Olá, professor. Essa vai ser a nossa apresentação do trabalho final de TinyML e esse trabalho diz respeito ao monitoramento acústico de fluxo hídrico. O grupo é composto por mim, Bruno Vilela Batista, e pelo Felipe Souza Fernandes. Uma introdução. Atualmente, no nosso mundo cotidiano, se apresentam como problemas a compreensão e gestão de recursos, previsão de desastres e planejamento agrícola. Questão de alimentos é muito importante também, né? Então, a solução para todas as problemáticas seria uma medição da chuva, porque através dela conseguiríamos compreender e gerir recursos hídricos, prever desastres e planejar as safras para gerar alimento para toda a população. Portanto, nosso trabalho teria como principal três objetivos, que seriam analisar e aprimorar os métodos de medição de chuva, desenvolver um modelo de machine learning capaz de identificar a intensidade da chuva, utilizando o som e utilizando também um chuveiro para simular a precipitação. Não teríamos acesso, não teríamos como coletar todos os dados de precipitações para realizar um trabalho com os dados reais, por enquanto. E o terceiro, reduzir a quantidade de componentes móveis em estações pluviométricas utilizando o TinyML. Atualmente, utilizamos várias ferramentas para realizar a medição de chuvas, que seria o principal deles o pluviômetro. Mas ele é um componente mecânico, ele tem várias partes móveis, suscetíveis a falhas e necessária manutenção constante. E utilizando o nosso modelo de machine learning com um pequeno microcontrolador e o microfone, conseguiríamos realizar o mesmo trabalho dele e, portanto, reduzir a necessidade de manutenções, quantidade de falhas, através do nosso trabalho. Uma descrição do nosso projeto seria a utilização de um hardware e software voltados para a medição de chuvas, utilizando inicialmente o chuveiro em fluxos alternados em diferentes níveis, por exemplo, pequenas gotas, um fluxo médio ou um fluxo máximo do chuveiro, para simular uma precipitação em diferentes níveis. E para isso, portanto, utilizaremos um chuveiro, o Arduino IDE, a Edge Impulse e o microfone da plaquinha. Essa plaquinha seria a nossa placa de desenvolvimento, seria a Arduino Nano 33BLE Sense. É uma placa muito boa, porque ela utiliza um modelo de Arduino, né? Ela é uma placa Arduino, ela é uma placa que fornece praticidade e versatilidade para a gente. E também é uma boa placa, a Arduino Nano 33, é uma boa placa para realizar processamento de sinais em tempo real e a implementação da IA que vamos utilizar aqui com o TinyML e o TensorFlow Lite. E o microfone da placa, é o MP34DT05, ele também é muito bom para a gente que está começando nesse mundo do TinyML, porque ele utiliza a forma de comunicação PWM para representar o sinal. E é uma forma muito direta e fácil de trabalhar com os sinais que são captados pela plaquinha e pelo microfone. O software. Utilizamos então o software, a Edge Impulse e a Arduino IDE aliadas para realizar nosso trabalho. A Edge Impulse ela realizou a maior carga de trabalho, que seria o captura e processamento, análise de dados, o treinamento e a realização do deploy, que seria uma geração da biblioteca Arduino, para então, utilizando a Arduino IDE, personalizar e carregar o código na nossa placa de desenvolvimento. Como modelo de trabalho, nosso workflow, utilizamos o modelo padrão do Machine Learning, que seria uma coleta e processamento de dados, a implementação e treinamento de um modelo, avaliação, otimização, conversão e realizamento do deploy, e depois as inferências realizadas com o modelo treinado. Agora eu vou falar um pouco sobre a parte de desenvolvimento em si do modelo, começando pela coleta de dados. Como o Bruno falou, a gente está utilizando o Edge Impulse, o microfone do Arduino Nano 133, e a gente também criou uma estrutura protetora para proteger o Arduino da água. Ela é constituída por um recipiente redondo, um copo, e a gente também usou fita isolante para segurar o Arduino em um lugar. Primeiramente, na aba de Data Acquisition do Edge Impulse, a gente utilizou o microfone para capturar 100 segundos de áudio para cada classe, sendo 80 para treinamento e 20 para teste. Esses áudios são cada um de 10 segundos
em uma frequência de 16 kHz. Agora eu vou explicar um pouco das classes em si. A gente escolheu 4 classes: Noise, Weak, Medium e Strong. A Noise é o som ambiente, com chuveiro desligado. O Weak seria o chuveiro um pouco ligado, mas só pingos de água, só gotas. O Medium seria uma vazão média, abrindo no meio, né? E o Strong seria a vazão máxima, com girada no máximo. Para a criação do modelo, e como a gente não está trabalhando com a voz humana, sim com os sons do chuveiro, a gente optou por fazer teste com dois modelos diferentes. Um com espectrograma e outro com MFE. O bloco espectrograma ele funciona extraindo características de tempo e frequência de um sinal. Ele é bom para trabalhar com dados de áudio, que não inclui a voz humana. Ele também é bom para trabalhar com dados de sensores com frequências contínuas. Ele funciona da seguinte forma. Primeiro, ele divide a janela em vários quadros sobrepostos. Em seguida, ele calculou uma FFT para cada um desses quadros. Por fim, ele adiciona o noise floor ao espectro de potência. O MFE ele é bem parecido com o espectrograma, só que diferente do primeiro, ele possui uma escala não linear no domínio de frequência, chamada escala Mel. A escala Mel é uma escala percentual de tons julgados pelos ouvintes como equidistantes um dos outros, e ela permite extrair bandas de frequência. O MFE ele é bom quando os sons podem ser distinguidos pelo ouvido humano. Como que funciona? O início do seu funcionamento é muito parecido com o do espectrograma, só são adicionadas 2 etapas extras. Após calcular o espectrograma, são aplicados filtros triangulares em uma escala Mel para extrair banda de frequência. A ideia é extrair mais características nas frequências mais baixas e menos nas frequências mais altas. E por isso, ela funciona muito bem com sons que podem ser distinguidos pelo ouvido humano. A última etapa, então, é limpar a saída para a redução de ruído. Como eu disse, a gente criou 2 modelos. O primeiro modelo foi com espectrograma. E esses foram os parâmetros escolhidos depois de vários testes. A gente escolheu um window size de 4 segundos, um window increase de 1, um frame length de 0.05, um frame stride de 0.05, um FFT length de 128 e um noise floor de menos 32 decibéis. Como a gente pode ver, com esses parâmetros, as classes ficaram bem separadas. Dá para diferenciar as classes, ficaram bem separadas. E esse foi o modelo criado em si. Que as partes principais são esses 2 layers de convolução. A primeira com 32 neurônios e a segunda com 64. Esse foi o nosso resultado no treinamento. A gente conseguiu uma acurácia de 97.8 e uma perda de apenas 0.15. Como a gente pode ver na matriz, ele confundiu um pouco o Strong com o Medium. Mas mesmo assim, é uma acurácia muito boa. No nosso segundo modelo, como eu falei, a gente utilizou MFE. E esses foram os parâmetros escolhidos. Window size de 1 segundo, window increase de 0.5, frame length de 0.02, frame stride de 0.01 e FFT length de 256. Uma frequência baixa de 0 e um noise floor de menos 52 dB. Novamente, as classes ficaram bem separadas uma das outras, dá para identificar fácil qual que é qual. E esse foi o nosso modelo escolhido. O diferente do outro, os principais são as camadas de convolução. A primeira é com 8 neurônios e a segunda com 16. Como a gente pode ver, a gente conseguiu uma acurácia de 100% e uma perda de 0.01, sendo um pouco melhor que o anterior. Bom, a respeito dos testes, nesse primeiro slide temos os resultados referentes ao modelo utilizando o pré-processamento por MFE, onde ele obteve uma acurácia de 100%, ou seja, ele acertou 100% dos áudios disponíveis para testes. Já para o modelo utilizando o pré-processamento por espectrograma, os resultados foram um pouquinho piores. Ele atingiu 92,6% de acurácia. Essa acurácia um pouco menor se deve ao label Strong, onde ele foi capaz de acertar somente 71,4% dos áudios. Para os outros 28,6% de áudios, ele não foi capaz de classificar nem como Strong, nem como nenhuma das outras 3 classes disponíveis. Para o deploy, portanto, foi escolhido o modelo mais eficiente, o modelo utilizando o MFE. Foi gerada então a biblioteca Arduino, e essa biblioteca Arduino foi alterada na Arduino IDE
para realizar a visualização através dos LEDs RGB das inferências. E por último, o conjunto foi colocado novamente, já agora com o modelo treinado, sob a vazão de água do chuveiro e a inferência foi realizada. Estes trechos de códigos foram as pequenas alterações que foram realizadas na biblioteca gerada pela EdImpulse. Primeiramente, os pinos dos LEDs RGB são inicializados como pinos de saída e depois eles são inicialmente colocados como desligados. Depois, dentro do for de classificação, uma variável é alterada de acordo com a classificação realizada. O switch case, logo a seguir, no canto direito da tela, utiliza essa variável para acender o LED respectivo da classificação realizada. Como comentário, estão em cima desse switch case, está como comentário qual é a cor referente a cada classificação. Agora eu vou mostrar um vídeo onde que é realizada a inferência. Ele vai demonstrar, ele vai passar aqui pelas classes que deveriam ser classificadas. Por último, uma conclusão sobre o nosso projeto é que o modelo de Machine Learning gerado foi capaz de classificar muito bem a intensidade de chuveiro, que nesse caso ele está simulando a intensidade da chuva. A precisão que a gente obteve nesse trabalho reforça a viabilidade dessa abordagem para expandir isso para as chuvas realmente, proporcionando para a gente um método eficiente e de baixo custo para coleta de dados e análise climática e gestão de recursos hídricos. Muito obrigado, professor. Essa foi a nossa apresentação.